Bom, pessoal, então vamos falar um pouco da distribuição normal, revisando algumas coisas, alguns conceitos aí importantes. Então vai ter uma breve introdução, a gente vai falar da distribuição normal padrão, que é uma grande ferramenta aí que a gente vai usar, e a gente vai para o cálculo de probabilidades, como que a gente calcula probabilidades na distribuição normal. Então aí, novamente, algumas coisas que a gente já viu, então a gente vai passar aqui de forma mais rápida, né? A questão da distribuição normal, ela é uma das mais importantes, distribuições de probabilidades, aplicada em inúmeros fenômenos, né, e constantemente a gente vai utilizar para o desenvolvimento aí da teórica da inferência estatística, conhecido também como distribuição de Gauss, Laplace ou Laplace-Gauss. Principais características da distribuição normal. Seja x uma variável aleatória contínua, a gente vai dizer que x tem uma distribuição normal se ela possui a seguinte função densidade de probabilidade, dada por isso aqui. Ó. Então, f de x é a função que forma para a gente essa curva aqui, ó, em forma de sino. É essa função aqui que descreve para a gente essa curva aqui da distribuição normal. Observem aí que é uma funçãozinha bem complicadinha, né? 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, vezes e elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Sendo aqui que x varia de menos infinito a mais infinito. A média também, né? O μ varia de menos infinito a mais infinito e sigma ao quadrado maior que zero. Então, qual que é o problema para a gente? Para eu calcular áreas aqui, abaixo dessa curva, eu teria que fazer a integral dessa coisa toda aqui, ó. É uma integral complicada, que envolve alguns envolvimentos aí mais complicadinhos, à mão você não consegue fazer, tá? Então é um problema. A gente vai ver aqui como que a gente resolve. Questão de notação. Se eu tenho uma variável aleatória x, tá? Aí, como a gente viu lá, uma variável aleatória contínua. A notação x segue distribuição normal, com a média μ e com a variância sigma ao quadrado. Então, essa notação aqui sempre vai vir aqui dentro. Se você pegar um exercício, estiver falando lá que sua variável, você tem isso lá, minha variável aleatória x segue distribuição normal, aqui 10 e aqui 25. Se eu te perguntar qual que é a média dessa variável aleatória aí, a média é 10. Se eu te pergunto qual que é a variância é 25. Cuidado, porque aqui sempre vem a variância, não o desvio padrão. Se eu perguntar para você qual que é o desvio padrão dessa variável, é raiz disso aqui. Tá? É raiz de 25. Então vai ser 5. Tá? Cuidado com isso. A questão da notação, então vai vir sempre aqui a média e segundo aqui a variância. E aí a leitura, né, o que eu já disse aqui, x tem distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Nesse caso aqui do exemplo, x segue distribuição normal com média 10 e com variância 25. Representação gráfica da normal. Ela é uma curva em formato de sino, vocês podem observar, simétrica em relação à média, então tudo que eu tenho para cá, à esquerda, eu tenho à direita. A área abaixo dessa curva é sempre igual a 1. Então, se ela é simétrica, abaixo da média eu tenho 0,5 de área, acima eu tenho 0,5. Se eu somar vai dar 1. E aí a gente tem algumas aqui propriedades, que é chamada aí de regra empírica. A média, dentro do intervalo aqui da média, mais ou menos um desvio padrão, que é esse pedaço aqui, ó. Dentro desse intervalo aqui da média, mais ou menos um desvio padrão, eu vou ter aproximadamente 68,27% das observações. Dentro desse intervalo da média, mais ou menos 2 desvios padrão, que está aqui, ó, seria esse outro intervalo aqui, eu vou ter aproximadamente 95,45% das observações. E dentro do intervalo aqui da média, mais ou menos 3 desvios, eu vou ter cerca de 99,73% dos dados. Praticamente, eu vou ter todos os valores, vão estar concentrados ali dentro desse intervalo. Média, mais ou menos, 3 desvios padrão. Tá? E aí aqui é só o que eu acabei de falar, está mostrando aqui para a gente, tá? De forma escrita, mais detalhado. E aqui uma outra coisa, né, do posicionamento em relação ao eixo das ordenadas e o achatamento. Isso é determinado pela média e pela variância, respectivamente. Então, se eu tenho diferentes valores para a média e mesma variância, observa que eu tenho uma normal com variância 9 e estou variando a média. Isso vai mudar a minha curva para um lado ou para o outro aqui no eixo X, né? De acordo com a média. Então, aquela que tem média
1 vai estar centrada no 1, que é a curva azul. Aquela que tem média 10, que é a preta, vai estar centrada no 10. A laranja aqui, que tem média menos 30, está centrada no menos 30. E a verde, né, que tem média 30, está centrada no 30. Então, se eu vario a média e mantenho a variância igual, a minha curva vai para um lado ou para o outro. E agora, se eu mantenho a média aqui, ó, todas têm média 10, e se eu altero a variância, isso vai mexer com o achatamento da minha curva e o espalhamento dos dados. Quanto maior a variância, observe aqui, ó, a variância 15, a curva verde, ela vai ter um pico mais baixo e vai estar mais espalhado. Se a variância for pequena, aqui a variância 5, a curva laranja, ela vai estar mais concentrada ali em torno da média. Tá? Vai ter um pico maior. Então é isso que a variância vai fazer com a curva. Então a média é a questão de movimentar ela para um lado ou para o outro, a variância, né, é a questão do achatamento, do espalhamento dos valores. E aí as propriedades da distribuição normal. Ela possui um ponto de máximo, para x igual a μ, é o pico dela aqui, né? X igual a na média, no centro, central. Tem 2 pontos de inflexão, e as abscissas valem μ menos, a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão. A ponto de inflexão é onde ela muda de concavidade aqui, digamos assim. Né? Essa é a definição. Eu venho com uma curva aqui que parece que tem uma concavidade para cima, chega no ponto de inflexão, ela vira, passa a ter concavidade para baixo. Então, os pontos de inflexão estão mais ou menos aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Média menos um desvio, média mais um desvio padrão. Ela é simétrica em relação à média, então é aquilo que eu falei para vocês. A média aqui, ó, divide ela em duas partes iguais. Então, eu tenho 0,5% de área para cá, 0,5% de área para cá. Além disso, a média é igual a mediana, é igual a moda na distribuição normal. E a minha função, a densidade normal, ela tende a zero à medida que o x vai para mais ou menos infinito. Então, aqui, ó, à medida que o meu x vem para menos infinito, ou para mais infinito, observe que a curva ela tende a zero. Ela vai chegando cada vez mais perto aqui do eixo x. Então, essas as principais características. Lembrando que a área sob a curva, abaixo da curva, é sempre igual a 1. E aí agora a gente vai falar do cálculo de probabilidades na normal. Como que a gente faz esse cálculo? Para distribuições contínuas, a gente calcula a probabilidade geralmente usando a função densidade, a integral da função densidade de probabilidade. Então, numa distribuição normal, a função densidade de probabilidade está aqui, ó. Da normal, é essa aqui, que a gente tinha visto lá. Se eu quero calcular, por exemplo, a probabilidade de uma variável assumir um valor aqui, ó, no intervalo AB, eu quero essa área laranja aqui, eu vou ter que pegar a função densidade de probabilidade dessa normal, integrar ela de A até B. Tá aqui, ó, que é o intervalo ali. Essa integral vai me dar o valor dessa área laranja, que, consequentemente, é o valor da probabilidade que eu estou procurando. Essa seria uma das maneiras de fazer isso. Na verdade, seria a maneira de fazer. Mas a gente tem algumas outras soluções. E uma das técnicas de integração padrão que a gente está acostumado, né, inclusive vocês não viram essa parte da integração também, mas nenhuma das técnicas mais básicas, elas podem ser usadas para calcular essa integral. Então, a gente acaba precisando aí de trabalho computacional para calcular isso. A gente pode calcular, como eu falei para vocês, para cada combinação de média e variância, eu posso calcular computacionalmente, posso gerar uma tabela. Então, aqui, ó, para cada combinação de média e variância, eu iria construir uma tabela. Mas aí, qual que seria o problema? Eu ia ter infinitas tabelas. Porque se eu tenho uma normal com média 10, variância 25, eu teria que fazer uma tabela para ela. Eu tenho uma normal com média 5, variância 15. Tem que fazer uma tabela para ela. Todas as possíveis combinações são infinitas. Então, eu deveria elaborar infinitas tabelas. Isso também é inviável. É impossível de ser feito. Então, a gente tem dois problemas. Aquela integral eu não consigo calcular à mão. Preciso de trabalho computacional. Mas se eu for para o trabalho computacional, eu vou ter que calcular aquilo tudo lá para cada combinação de média e variância. Infinitas tabelas. Então, não tem jeito também. Como que a gente resolve essa questão, esse problema? Com a padronização dos valores, obtendo assim uma normal, né, a chamada distribuição normal padronizada ou reduzida. E aí vai surgir, né, o conceito da normal padrão, daquela distribuição normal com média 0 e com variância 1. E aí a gente vai conseguir fazer uma correspondência para a gente estar resolvendo esses problemas. Então, o que é a variável normal padronizada? Ou normal padrão?
Eu vou pegar minha variável aleatória x inicial e vou transformar para normal padrão. Através do quê? Através dessa forma. Tá? Eu obtenho assim, uma escala relativa de valores, tá? Eu tomo a média como ponto de referência e o desvio padrão como medida de afastamento. Então, a minha variável aleatória normal padrão, z, ela vai ser dada por isso aqui. Ó. Z vai ser igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. Ou aqui o z maiúsculo, ou o valor, né? Ela assume, que é o zzinho, tá? Z vai ser igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. E assim a gente vai transformar uma normal que tem qualquer média, qualquer variância, e vou transformá-la para uma normal que tem média zero e que tem variância 1. E aí sim eu tenho uma única tabela, e aí eu vou conseguir usar, vou conseguir consultar esses valores lá. Então aqui, ó, em que z é o valor da variável normal padronizada, x é o valor da variável aleatória x, mi é a média da variável aleatória x e o sigma é o desvio padrão. Média e variância da normal padrão. Eu já falei para vocês que a média dela é 0 e que a variância é 1. Então aqui eu não vou entrar em muitos detalhes aqui desses cálculos, mas a média da variável aleatória z, que é a normal padrão, é 0, e a variância é igual a 1. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Eu tenho uma variável aleatória x, que segue uma distribuição normal, uma determinada média, e com uma determinada variância. E aí eu quero calcular probabilidades dessa variável aleatória ser maior, menor que determinado valor, dela estar em um intervalo. Porém, eu não consigo. Diante disso, eu vou transformar essa variável x numa variável z, que é normal padrão, que tem distribuição normal com média 0 e com variância 1. E aí sim eu vou poder usar a tabela, aí sim eu vou conseguir resolver o problema. Já já a gente vai fazer alguns exemplos aqui. Então, ó, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se x segue distribuição normal, com média mi variância sigma ao quadrado, e z é igual a x menos mi dividido por sigma, aquela formulazinha, então z segue distribuição normal com média zero e com variância 1 para quaisquer valores aí de média e variância. Dessa forma, é possível tabelar as probabilidades, que são as áreas dessa variável z. Então, essas probabilidades relacionadas à variável aleatória x, elas vão poder ser determinadas a partir das probabilidades de z. Aqui tem a função densidade de z, que foi integrada para formar as tabelas, tá? Z varia de menos infinito a mais infinito. Então, essa é a distribuição normal padrão. Qual é a diferença dela para qualquer outra normal? Ela tem média zero, aqui a média, né, o pico, o ponto mais alto aqui dela. Ela tem média zero e ela tem variância 1. Através daquela forma que eu mostrei para vocês, z igual a x menos mi dividido por sobre sigma, a gente vai fazer a transição para conseguir resolver os problemas. Como que a gente consulta a tabela da normal padrão? Tem algumas versões, tá, para essas tabelas, todas elas aí, ela indica como que ela foi montada, mas a que a gente vai usar aqui, como que ela fornece para a gente. Ela fornece a probabilidade da variável normal padrão assumir valores acima de um determinado valor particular, que é esse ZT. Eu vou olhar lá na tabela, a probabilidade de Z ser maior que ZT, suponho que esse ZT nosso aqui, ó, seja igual a 1. Qual que é a probabilidade de Z ser maior do que 1? Vou lá na tabela, vou achar o valor Z igual a 1, ele vai me dar essa probabilidade aqui. É a probabilidade correspondente a essa área aqui, ó, tá aqui em cima. Vou fazer alguns exemplos aqui, vai esclarecer isso melhor para a gente. Então, o que seria essa área marcada aqui em cinza? Seria a probabilidade de Z ser maior do que esse ZT aqui, ó. Seria o que? A integral de ZT até mais infinito da densidade da normal padrão. Aí me retorna uma área aqui, alfa, que é o que a tabela retorna para a gente. Alguém calculou todas essas integrais, todas essas áreas e tabelou isso para a gente poder usar essa tabela. Então, aqui, ó, por exemplo, começar a fazer alguns exemplos aqui de uso da tabela, acho que vai facilitar para a gente. Para calcular a probabilidade, por exemplo, da variável normal padrão ser maior do que 1,52, então aqui, ó, 1,52, a probabilidade de ser maior que 1,52, é essa área aqui, né, que está em cinza. Basta procurar na tabela a probabilidade correspondente ao valor, 1,52, tá? A gente tem que ter atenção, porque a parte inteira e a primeira casa decimal vão estar nas linhas, na primeira coluna. E a segunda casa decimal está nas colunas. Então, se você for lá na tabela e procurar 1,52, o valor que você encontrar lá vai ser a área acima de 1,52. 0,0643. Vamos olhar aqui por quê.
Onde que está 1,52? Aqui, ó. 1,5. E aí o 2 você vai olhar lá em cima. Aqui, ó. Então, 1,5, 2, 1,52. É esse valor aqui, ó. 0,0643. 0,0643. Ou 6,43%. É essa área. Então, agora vamos brincar um pouquinho aqui. Através de alguns exemplos, vamos esclarecer aí como que a gente usa a tabela e ver também alguns exercícios, tá? Então, para um melhor entendimento do cálculo de probabilidades com essa tabela, determine aí as seguintes probabilidades, né? As áreas. E faça um esboço para cada uma das situações. Então, primeiro, qual é a probabilidade de Z ser maior que 2,3? Então, aqui, ó, aqui está o gráfico da normal padrão. Eu quero a probabilidade de Z ser maior que 2,3. Ou seja, eu quero essa área em laranja. E aí eu vou lá na minha tabela, ela já me dá direto valores acima, né, do valor tabelado. Vou no 2,3. Onde que ele está? Aqui, ó, 2,30. Aqui em cima. Eu vou ver onde que cruza aqui, ó. Qual que seria essa área? 0,0107. Tá? Então, de forma direta. 0,0107 ou 1,07%. Então, ó, a probabilidade de Z maior que 2,3. Vou lá na minha tabela e vou procurar o 2,3. Tá? Seria 2,30. 2,3 está aqui na primeira coluna, nessa linha. O zero está aqui. Então, 0,0107. A probabilidade de Z ser maior que 2,3 é igual a 1,07%. Indicado aqui, né? 1,07, né? 0,0107 é essa área em laranja. A setinha está indicando aqui para a gente. Próximo. Eu quero a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,22. Eu quero essa área em laranja. Porém, se eu for lá na minha tabela e olhar lá na tabela 1,22, a tabela vai me dar a área em cinza, que é a área acima do 1,22. Ela me dá essa área em cinza, mas eu quero laranja. Qual que é o máximo de probabilidade que eu posso ter? 100%. Então, essa área total aqui, ela vale 100%, ou a gente pode falar que ela vale 1. Tá? Vamos considerar como 1. Então, a área total abaixo dessa curva é 1. Se essa curva é simétrica em relação à média ali, que é o zero, significa que a mesma quantidade que eu tenho abaixo do zero é a mesma quantidade que eu tenho acima do zero. Isso significa, se essa área aqui, ó, a área toda abaixo da curva vale 1, e aqui eu estou dividindo ela em duas partes, quanto que vale essa parte de cima? Meio, 0,5. Mesma coisa a parte de baixo aqui, essa parte branca, também vale 0,5. Uma coisa que vocês vão ter que carregar da distribuição normal. A gente vai usar isso muito em exercício. A área total abaixo da curva vale 1, e como ela é simétrica, acima do zero eu tenho meio, abaixo do zero eu tenho meio. Eu falei para vocês, se eu for lá na tabela e olhar 1,22, a tabela vai me dar essa área em cinza. 1,22 está aqui, ó. E a gente vai pegando os macetes da tabela, que é 1,22, 1,22 aqui em cima. E aí você vai ver onde cruza aqui, ó. A primeira casa decimal está junto aqui, a segunda casa decimal é lá na primeira linha. Então, a área ali acima do 1,22 é 0,1112, 11,12%. É a área cinza, mas eu quero a laranja. Como é que eu vou achar a laranja aí? Eu sei que acima do zero vale 0,5. Então, essa área toda aqui vale 0,5. Acima do 1,22 vale 0,1112. Eu vou pegar a área total aqui, que é 0,5, e vou tirar essa cinza fora aqui, que é que eu não quero. Eu vou fazer 0,5 menos a probabilidade de Z ser maior do que 1,22, que é a área cinza. Ou seja, 0,5 menos 0,1112, que é o valor que eu encontrei lá na tabela. E isso vai dar 0,3888, é igual a 38,88%. É a área laranja que a gente quer aqui, ó. Então, hora ou outra, a gente vai ter que trabalhar com essa questão aí da área 1, 0,5 acima da média, 0,5 abaixo, para poder fazer essas contas. O que a gente fez? A gente pegou a área total aqui acima do zero, que é meio, tirou a área que não interessa para a gente ali, né? Aí sobrou a área laranja. Então, essa aqui é uma outra situação. Se fosse a área cinza aqui, que me interessasse, eu iria direto na tabela, já seria esse valor. Como é a laranja, eu tive que fazer essa conta. Então, em alguns casos, aí vocês vão ter que usar desses artifícios. A letra C.
Probabilidade Z está entre menos 2,3 e 0. Eu quero o quê? Eu quero a área que está em laranja. Se você for lá na tabela e olhar na tabela 2,3, a tabela vai te dar essa área que está em cinza. Ela dá sempre valores acima do valor tabelado. Então, aqui, ó, 2,3, 0 aqui em cima, 0,0107. É o valor dessa área em cinza. É a única coisa que eu sei, por enquanto, além daquela questão da área, né? 0,5 acima do zero, 0,5 abaixo. A área total abaixo da curva é 1. A curva é simétrica. A gente vai sempre trabalhar com isso. Essa área aqui, de menos 2,3 até zero, vocês acham que ela é igual a essa área aqui de 0 até 2,3? É igual, pelo fato da curva ser simétrica. Como a tabela só tem valores positivos, a gente vai ter que trabalhar com essa questão também. Então, essa área aqui em laranja é igual a essa área branca que está aqui em cima. Da mesma forma que a área cinza é igual a esse pedacinho branco que está do lado de cá, por simetria da curva. A probabilidade de Z estar entre menos 2,3 e 0, que é a laranja, que é o que a gente quer, é igual à probabilidade de Z estar entre 0 e 2,3. É igual. Então, eu encontrar a área que eu quero aqui, encontrar a probabilidade de Z estar entre menos 2,3 e 0 é a mesma coisa que eu encontrar essa aqui, de estar entre 0 e 2,3. E aí aqui agora a gente vai usar o mesmo artifício que a gente usou no exercício anterior. A área total acima do zero é meio. Como eu quero esse pedaço aqui branco, eu vou pegar 0,5 e vou tirar o pedaço cinza. Então 0,5 menos a probabilidade de Z ser maior que 2,3. Então vai ser 0,5 menos o valor tabelado. 0,07, né? 0,4893 ou 48,93% é o valor dessa área, desse pedaço branco aqui, que é o mesmo valor do laranja, que é o que a gente quer, né? Que é o que interessa para a gente. Tá? Então, gente, ó, observem. Tá? Isso aí, se precisar, depois assistam de novo a aula, tirem dúvida comigo, claro. A gente vai ter que trabalhar com essas jogadinhas aí. E aí, essa questão da curva ser simétrica vai favorecer isso. A área abaixo da curva é sempre igual a 1, acima da média eu tenho 50%, abaixo da média eu tenho 50%, 0,5, 0,5. Então, aqui, esses exemplos são algumas situações que podem aparecer. Estou tentando cobrir todas aqui. Letra D. Eu quero a probabilidade de Z estar entre menos 1,96 e 1,96. A área laranja aqui, ó. Por simetria, de novo, a gente já sabe, né? Essa área aqui de menos 1,96 até 0 é igual a de 0 até 1,96. E aí, de novo, se eu for lá na tabela e olhar lá 1,96, a tabela vai me dar essa área cinza. Ela não vai me dar a área de cá. Então, aqui, ó, 1,96, aqui, ó, 1,96 aqui. Onde que os valores cruzam aqui? 0,0205. Então, observem que esse pedaço cinza é igual ao pedaço branco aqui embaixo também. Então, o que vocês acham? O que a gente pode fazer aqui? Eu tenho a área total sobre a curva igual a 1, 0,5 acima de 0, 0,5 abaixo. Inclusive, tem mais de uma forma de fazer esse aqui. Ó, vamos lá, por partes. A área laranja, que é a probabilidade de Z estar entre menos 1,96 e 1,96, é a mesma coisa que eu fazer duas vezes a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,96. Seria duas vezes esse pedaço aqui. Por quê? Porque por simetria, os dois aqui são iguais. Então, daqui, a gente já veio para essa segunda. A probabilidade de Z estar entre 0 e 1,96 é igual a 0,5, que é toda a área que é acima do zero, menos a probabilidade de Z ser maior que 1,96, que é a área cinza, que a tabela me fornece. Então, simplesmente vai ser duas vezes 0,5 menos a área em cinza, 0,025. E aí a gente faz agora essa conta. Vai ser igual a duas vezes 0,5 menos 0,025, 0,475, vai ser igual a 0,95 ou 95%, o valor da área laranja que a gente está interessado. E aí, então, a gente vai fazendo essas manipulações aí com a curva, né, com os valores, devido à simetria, e aí a gente vai obtendo as probabilidades que a gente deseja. Uma outra situação pode aparecer. Essa aqui está fácil, pessoal. Probabilidade de Z ser menor do que menos 0,18. É a área em laranja. Só que se eu for lá na tabela, ela não vai me dar a probabilidade de Z ser menor que menos 0,18. Ela vai me dar a probabilidade de Z ser maior do que 0,18, positivo. Você olha aqui, ó, 0,18, eles se cruzam aqui, 0,4286. Porém, o que acontece com a área cinza e com a área laranja? São iguais. Então, a probabilidade de Z ser menor do que
menos 0,18 é igual à probabilidade de Z ser maior do que 0,18. Então, está aqui, ó. São iguais. E lá na tabela, 0,4286 ou 42,86%. Isso aqui nem precisou de muito cálculo. A questão da simetria aqui já ajudou a gente. Próxima situação, que era a probabilidade de Z estar entre 0,27 e 1,18. Eu quero a área laranja aqui. Se eu for lá na minha tabela e procurar o 0,27, está aqui, ó. 0,27. 0,3936. Vai ser toda essa área aqui acima do 0,027. Ó. Se eu for lá na tabela e procurar 1,18, está aqui, ó, 1,18. Aí ele me dá a área em branco aqui, que é acima do 1,18. Como que a gente resolve agora esse problema? Tendo esses valores aí em mãos. 0,27 me dá a área acima do 0,27, toda aqui. Qual pedaço que eu tenho que tirar para eu poder obter a área laranja? Eu tenho que tirar esse pedaço branco. Então, a probabilidade de Z estar entre 0,27 e 1,18 vai ser igual à probabilidade de Z ser maior do que 0,27 menos aquele pedaço indesejado que eu não quero. A probabilidade de Z ser maior que 1,18. Então, ó, eu estou pegando a área toda que é acima do 0,27, estou tirando esse pedaço branco aqui que eu não quero. Né? E aí sobra o laranja. A probabilidade de Z ser maior que 0,27 é 0,3936, tabelado. A probabilidade dela ser maior que 1,18, 0,1190, também tabelado. E aí eu faço essa conta e vou chegar ali no 27,46%. É o valor dessa área em laranja. Próxima situação. Probabilidade de Z ser menor do que 1,38. Quero toda essa área aí. De novo, vou lá na tabela, vou olhar o 1,38. O valor que a tabela vai me fornecer é o valor dessa área branca, que é o que eu não quero, né? Eu quero a laranja. Aí agora a gente vai fazer uma outra conta aqui. Lembrem-se, a área total abaixo da curva vale quanto? Vale 1. Então, se eu pegar 1 e tirar esse pedaço aqui branco, está resolvido o problema, né? E é justamente isso que a gente vai fazer. Eu vou lá na tabela, vou procurar 1,38, então aqui é 1,38, tá aqui, 0,0838, é justamente o valor dessa área em branco. Eu vou pegar 1, que é a área total, e vou tirar esse valor. Então, 1 menos a probabilidade de Z ser maior do que 1,38, 1 menos 0,838. E aí a gente vai chegar aí no 91,62%, é o valor da área laranja. Então, observe, a gente está sempre trabalhando com essa questão da simetria. A área total sobre a curva é 1, acima da média, meio, abaixo da média, meio. E aí a gente consegue usar a tabela para qualquer situação que aparecer aqui, como a gente está fazendo. Uma outra situação, probabilidade de Z ser maior que menos 1. Toda essa área aí em laranja. Então, de novo, esse pedacinho em branco aqui não me interessa, eu quero só a área que está em laranja. Se eu for lá na tabela e olhar o valor 1, 0,1587. Isso aqui é o valor da área acima do 1. Porém, por simetria, o que eu tenho de área acima do 1 é o mesmo que eu tenho o quê? Abaixo do menos 1. São iguais. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar a curva, a área total abaixo dessa curva, que é 1, e vou subtrair aquele pedacinho ali que eu não quero. E a probabilidade de Z ser menor que menos 1. Só que a probabilidade de Z ser menor que menos 1 é igual à probabilidade de Z ser maior que 1, que é o valor que a tabela me fornece. Então, eu vou fazer 1 menos 0,1587, vai dar 84,13%. Tá? Então, com questão do uso da tabela, nesse primeiro exemplo aqui, eu acho que cobriu basicamente todas as possíveis situações que podem aparecer aí nos exercícios. Tá? Agora a gente vai passar para aquela parte da gente transformar uma distribuição normal com média e variância qualquer numa normal padrão para que a gente possa usar a tabela. Aqui vai entrar agora aquela questão da transformação. Então, tem uma variável aleatória x que tem distribuição normal com média 100 e com variância 25. Né? Eu não tenho mais aqui média 0 e variância 1. Então, não posso usar aquela tabela desse jeito aqui. Tem que arrumar alguma forma de usar. Eu quero saber qual que é a probabilidade de x assumir um valor maior que 110. Então, está aqui, ó, exemplificado aqui no nosso gráfico. Minha variável aleatória x tem média 100, está aqui. Eu quero a probabilidade de um valor maior que 110. O que a gente vai fazer aqui? Vocês lembram lá, ó, da fórmula? Z igual a x menos μ dividido por sigma. Lembre-se de uma outra coisa aqui. Aqui, ó, a notação. Aqui é média, aqui é variância. Então, se eu tenho variância igual a 25, lembrem-se que o desvio padrão é igual à raiz da variância. Raiz de 25, desvio padrão igual a 5.
Porque na fórmula aqui, ó, é o desvio padrão que vai aqui, não é a variância. Cuidado com isso. Então, eu vou transformar. Tem uma normal com média 100 e variância 25, eu quero transformar isso para uma normal padrão que tem média 0 e variância 1. Vou usar a nossa fórmula. Z é igual a x menos μ dividido por sigma. O x, que é o valor que eu quero calcular a probabilidade ali, o valor que me interessa, né, acima dele, é 110, menos a média, que é 100, dividido pelo desvio padrão, que é raiz da variância, raiz de 25. Vai ser igual a 2. Então, calcular a probabilidade de x ser maior que 110 é a mesma coisa que calcular a probabilidade de z ser maior que 2. E aí agora eu estou numa variável normal padrão, agora eu posso usar a tabela. Então, ó, probabilidade de x ser maior que 110, eu fiz as continhas, vai ser a mesma coisa que a probabilidade de z ser maior que 2. E aí a gente vai lá na tabela e vai achar o 2 lá. 2,0, a primeira coluna aqui é do 0, 0,0228. Probabilidade de x ser maior que 110 é o mesmo que a probabilidade de z ser maior que 2, 0,228 e 2,28%. Essa área em laranja, que é igual a essa área em azul. No meu próximo. Eu quero aqui a probabilidade de x está entre 95 e 105. Tem uma média 100, variância 25. Eu não consigo usar a tabela, eu tenho que passar para o normal padrão. Como que eu vou fazer isso? Nossa continha. Então, o limite inferior ali, que é o Z1, chamar de Z1, eu vou fazer o x1 menos a média dividido pelo desvio padrão, ou seja, 95 aqui, ó, menos a média, que é 100, que está aqui, dividido pelo desvio padrão, que é raiz de 25, raiz da variância. Vai ser igual a menos 1. O Z2, que é o x2 aqui, o de cima, 105 menos a média, dividido pelo desvio padrão, que é raiz da variância, vai ser igual a 1. Calcular a probabilidade, né, de x estar entre 95 e 105 é a mesma coisa que calcular a probabilidade de z estar entre menos 1 e 1. E aí eu posso usar a tabela. E aí a gente vai fazer aquelas jogadinhas que a gente fez antes. Então começa a juntar as coisas aqui. Então, ó, a probabilidade de x está entre 95 e 105 é a mesma coisa que a probabilidade de z estar entre menos 1 e 1. Como que eu posso calcular? Eu posso pegar a área total abaixo da curva, que é 1, e subtrair os dois pedaços aqui em branco. Seria a probabilidade de z ser maior que 1. Está aqui, ó. Estou pegando a área total e tirando desses dois pedaços aqui. E aí, se eu olhar lá na tabela, a probabilidade de z maior que 1, 0,1587. 1 menos 2 vezes isso, 1 menos 0,31, 74, 68,26%. É o valor da área em laranja, que é igual ao valor da área em azul. Como que a gente olha o 1 lá na tabela? Mesma coisa. Vou vir aqui na primeira coluna, onde que está 1 aqui, ó, 1,0, 0 aqui em cima, 0,1587. O próximo aqui. Tá? Agora um exemplo de um exercício mesmo aqui. Uma indústria elétrica fabrica lâmpadas que têm vida útil, né? A vida útil é o tempo de duração da lâmpada, normalmente distribuída. Então, observe, a vida útil dessas lâmpadas tem distribuição normal, com média de 800 horas e desvio padrão de 40 horas. Então, a gente tem aqui uma variável aleatória x, que é o quê? A vida útil das lâmpadas em horas. E o que ele falou para a gente? A vida útil das lâmpadas segue uma distribuição normal, com média 800. Ele deu o desvio padrão de 40 horas. Aqui, ó, lembra-se, é a variância que vai aqui. Variância de 1.600. Seria o desvio padrão ao quadrado, né? 40 vezes 40. Então, o problema forneceu isso para a gente. A vida útil das lâmpadas tem distribuição normal com média de 800 horas, desvio padrão de 40 horas. E aí ele pergunta, o que ele quer na letra A? Qual a probabilidade aí de que a lâmpada dure mais de 834 horas? Que é isso aqui. Tá aqui, ó. Né? A vida útil da lâmpada é a variável x, variável aleatória x. Probabilidade de x ser maior que 834. Tem média 800, tem desvio padrão aí de 40. Eu não posso usar a tabela do normal padrão, vou ter que transformar. E aí a gente vai usar a nossa fórmula. A probabilidade de x ser maior que 834 vai ser igual à probabilidade de z ser maior que quanto? 0,85, que é o quê? X, que é o 834, é o valor que eu quero aqui, a probabilidade acima dele, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, a gente tem o correspondente aqui, ó. Probabilidade de x ser maior que 834 é igual à probabilidade de z ser maior que 0,85. Eu quero essa área laranja, que é igual à área azul. Nesse caso aqui, se você for lá na tabela e procurar o 0,85, ele já vai te dar direto o valor acima de 0,85, já é o valor que a gente quer.
Probabilidade de x ser maior que 834 é igual à probabilidade de z ser maior que 0,85. Você vai lá na tabela, né, 0,85, vamos lá para a gente ver. Aqui, ó, 0,85 aqui em cima, 0,1977, ou 19,77% é o valor da área laranja, que é igual ao valor da área azul. Então, qual que é a probabilidade de uma lâmpada durar mais de 834 horas? 19,77%. Letra B. Ele quer saber a probabilidade aí de uma lâmpada durar entre 778 horas e 834 horas. Então, você quer esse intervalo em azul aí, ó. Agora, a gente não tem muito aqui a questão, né? Observe que de 778 a 800, eu não tenho a mesma área de que 800 a 834. Então, vamos ter que usar algumas coisas aqui. Vamos ver como que a gente faz. Mais uma vez, eu preciso passar para normal padrão, porque eu não consigo resolver dessa forma. Vou usar aquela fórmula nossa. Então, primeiro ali, o 778, né? Vai ser correspondente a qual valor lá na normal padrão? 778 menos a média dividido pelo desvio padrão, menos 0,55. O segundo valor, 834, menos a média dividido pelo desvio padrão, 0,85. Então, a probabilidade de x, que a vida útil está entre 778 e 834 horas, é equivalente a eu calcular a probabilidade de z estar entre menos 0,55 e 0,85. E agora eu posso trabalhar aqui. Então, como que a gente vai fazer? Eu quero a área laranja. Se eu for lá na tabela e olhar o 0,85, ele vai me dar essa área acima do 0,85 aqui. Vai ser útil, né? Se eu for lá na tabela e olhar o 0,55, que eu não tenho negativo, ele vai me dar a área, teoricamente, acima do 0,55. Mas ela é igual a essa área abaixo. Então, eu vou poder utilizar também. Como que a gente faz? A probabilidade do x está entre 778 e 834. É equivalente à probabilidade de z está entre menos 0,55 e 0,85. Eu sei que a área total abaixo da curva é 1. Então, se eu pegar a área total e remover, a probabilidade de z ser menor do que menos 0,55, que é essa área branca aqui, e remover também a probabilidade de z ser maior que 0,85, vai sobrar aquilo que eu quero. Só que a probabilidade de z ser menor do que menos 0,55, eu não consigo achar aqui porque eu não tenho valor negativo na tabela. Então, eu vou ter que achar o positivo, que é igual, por simetria. Então, vai ser igual a 1 menos a probabilidade de z ser maior que 0,55, mais a probabilidade de z ser maior que 0,85. E aí sim, eu vou lá na tabela, vou encontrar 0,2912 e 0,1977, somo esses dois valores, vou fazer 1 menos esses dois, 51,11%. Então, a probabilidade de uma lâmpada escolhida ao acaso aí durar entre 778 e 834 horas é igual a 51,11%.